Bom dia, sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de estudo. E a nossa semana de estudo hoje nós vamos começar primeiramente agradecendo a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de saúde. E hoje nós vamos fazer a correção das páginas do livro 62 e 63, onde eles vão estar falando do exercício sobre o que nós estávamos estudando, dos advérbios, né? E o que é advérbio? Eu disse que advérbio é a palavra que acompanha, não foi? O substantivo, ele pode até modificar a palavra que acompanha o substantivo, um adjetivo e até outro advérbio. Não foi isso que está falando na aula passada? E os advérbios, eles nos dão circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de dúvida, de negação, de afirmação. E hoje nós vamos estar analisando essa tirinha aqui. Leia a charge abaixo e responda as questões propostas. Aqui, você está aqui. Aqui temos um quadro com um mapa do Brasil, né? Esse mapa do Brasil aí. E esse mapa aí do Brasil tá cheio do mosquito da dengue. Será o que é que essa foto nos transmite? Será que ela nos repassa? Gente, aí perguntando na letra A. Qual é o tema central dessa charge? Ou seja, o que ela está nos retratando aí? O que ela está nos repassando? Ela está nos repassando aí a epidemia da dengue no Brasil. Foi quando o Brasil passou pela epidemia da dengue, né? Aí você tem até o mosquito Aedes aegypti aí do lado, é o mosquito da dengue, ele. Nós sofremos muito no Brasil quando surgiu a dengue. E hoje nós passamos pela epidemia do coronavírus, né? Também tá deixando. Mas aqui, nessa foto aqui, essa imagem aqui, foi a epidemia da dengue no Brasil. Letra B. Um dos fenômenos linguísticos mais interessantes é a intertextualidade, o diálogo entre os textos. Podemos dizer que essa charge dialoga com outro texto. Você sabe dizer qual é? A outra informação que ela nos diz aqui é sobre as placas informativas instaladas em grandes corredores de prédios com a finalidade de orientá-los sobre a sua localização. São muito comuns em grandes shoppings, avenidas muito movimentadas, cruzamentos em grandes cidades. Onde nós podemos estar encontrando essas informações aí? Porque ele disse para a gente analisar aqui. Aqui nós temos a imagem que tem um mapa cheio de mosquito da dengue, que ele retrata a epidemia. E o outro tipo de texto que ele diz aí é a foto, é esse aqui, ó. É essa imagem aqui, onde é que nós podemos estar encontrando essas imagens? E outros em placas instaladas com as informações, né? Tem placas que a gente vê o cigarro tem a do cigarro com aquele traço, que ele já disse para que é para fumar. Tem as placas dizendo onde é que você tem dobra para a direita, dobra para a esquerda. E a segunda pede para dizer assim: leia a estrofe. Eu marco o tempo na base embolada da rima bem ritmada do pandeiro e do ganzá. Na letra A, pede para a gente classificar a palavra que está destacada no texto. A palavra que está destacada no texto é a palavra bem. E bem nós classificamos elas como o quê? Bem é classificada como advérbio.
Letra B. Indica uma palavra que poderia ser substituída bem nessa estrofe. Ó, eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzá. Eu posso substituir ele por eu marco o tempo na base da embolada, da rima bastante ritmada ou muito ritmada. Eu posso estar substituindo ele por esses dois advérbios, muito e bastante, tá bom? A terceira tem um texto, a hora de gastar. Aí diz assim: eu mesma me surpreendo ao perceber quantas horas por dia eu por ano tenho para gastar. Capacito-me de que, na realidade, tenho mais tempo do que penso. E isso significa que vivo mais do que imaginei. Isso se fizermos as contas das horas do dia, da semana, do mês, do ano. Quem fez o cálculo foi o inglês, não sei seu nome. Um ano tem 365 dias, ou seja, 8.760 horas. Não é enganoso, não. São 8.760 horas. Deduzam-se 8 horas por dia de sono. Agora, deduzam-se 5 dias de trabalho por semana. 8 horas por dia durante 49 semanas, descontando, digamos, o mínimo de 2 semanas de férias e mais uns 7 dias de feriado. Deduza 2 horas diárias empregado em condução para quem mora longe do trabalho. Nessa base, sobram-lhe 1.930 horas por ano. 1.930 horas para se fazer o que se quer ou puder. A vida é mais longa do que fazemos. Cada instante conta. Aí vem a terceira. No penúltimo parágrafo do texto, encontramos o seguinte trecho. Deduza 2 horas diárias empregada em condução para quem mora longe do local de trabalho. Como se classifica a palavra longe? A palavra longe é classificada como advérbio de lugar. Nesse trecho, qual é a palavra que modifica? Ela é modificada por longe. A palavra que vai ser modificada é o verbo morar, porque ela diz que aqui tem esse tanto de hora para quem mora longe. Então, foi o verbo morar. A frase que melhor expressa a ideia principal do texto é: não existe vida sem cálculo. Na vida é importante aproveitar cada segundo do nosso tempo. C. Temos mais tempo para gastar do que imaginamos. Ou D. Podemos usar nossas horas para fazer o que quiser. Nós vamos estar marcando a alternativa D. Quinta. Qual das alternativas abaixo apresenta sinônimo de respectivo no contexto do texto para capacito-me de, deduzam-se a e condução? Ele vai ser descubro, subtraio e o metro. B. Reflito, adivinho e ônibus. Penso, concluo, veículo. Dou-me conta de, retirem e o transporte. Nós vamos estar marcando a alternativa D
também. Ó, capacito-me de, então, dou-me conta de. Deduzam-se, retirem. E aí, condução é transporte. E para casa, tem essa atividade digitada de assim, nossa vida. Tem o texto com a interpretaçãozinha do texto, tá bom? Isso para casa, atividade digitada. O texto é esse. Lá em casa, a situação estava difícil. O pai tinha ficado desempregado. A mãe achava que qualquer trabalho podia, pelo menos, pagar comida. A gente morava em Mumbai, estado de Goiás. Aí apareceu um emprego numa fazenda pro lado do Gerais da Bahia, bem perto da fronteira. Fui trabalhar junto com meus irmãos nessa tal fazenda. Era um projeto de um grande banco, apoiado pelo governo. A fazenda dizia que pagava o salário, mas nunca existiu salário nenhum. No final do mês, tudo que comia ou se usava era descontado. Não sobrava nada de dinheiro e a gente era obrigado a trabalhar de sol a sol. Trabalho escravo, disseram os peões de Mumbai que já tinham passado por isso. Mas usar criança é judiação, falou o dia o dono do bar. Disseram também que essas fazendas usam criança como trabalhadores porque fica mais barato. 4 ou 5 custam o mesmo que um adulto. Come menos, obedece melhor e cada um faz o trabalho de gente grande. O capataz da fazenda dizia que o dinheiro podia sobrar se a gente trabalhasse direito. Ouvi falar de que a gente que saiu de lá com dívida, mas não com dinheiro. Se pelo menos a gente estivesse se alimentando bem, minha irmã não sabia que a comida na fazenda era ruim. Achava que era frescura de criança, mas não era não. De manhãzinha, café aguado com pão duro. No almoço, só coisa de entupir, macarrão puro ou arroz com farinha. Para o serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. Eu tenho 14 anos, sou forte, mas meu irmão e um monte de outras crianças, corpinho fraco, fazia o serviço pesado de adulto. Roçar e capinar era duro de lascar, mas a gente ainda aguentava. O pior era carregar carrinhos de mão pesados, cheios de material para a lavoura. Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia. O objetivo desse texto é divulgar algo, noticiar um fato ou narrar uma história. Na segunda, vocês vão na parte. Disseram também que essas fazendas usam criança como trabalhadores porque ficam mais barato. O narrador revela. O motivo de essas fazendas usarem criança como trabalhadores, a finalidade de essas fazendas usarem criança como trabalhadores, ou a consequência dessas usarem as crianças como trabalhadores. A terceira, o narrador do texto expõe uma opinião na passagem. Era o projeto de um grande banco apoiado pelo governo. De manhãzinha, café, aguado com pão duro. Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia. Aí vem a quarta. A expressão grifada indica um lugar no trecho. Lá em casa, no final do mês ou no almoço. Vocês vão só marcar. A quinta, eu achava que era frescura de criança. O narrador expressa o pensamento de seu pai, de sua mãe ou do capataz da fazenda. Sexta, na frase, mas não era não. A repetição do termo não reforça a negação, indica uma correção, estabelece uma contradição. Sétima, no segmento.
Para o serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. A palavra firme exprime o meio com que o capaz fazia a gente trabalhar, modo como o capaz fazia a gente trabalhar, ou a intensidade como o capaz fazia a gente trabalhar. E a oitava e última questão, segundo o narrador, eles e seus irmãos realizavam serviço bem pesado na fazenda dos Gerais da Bahia. O pior deles era roçar, capinar, carregar caminhos carrinho de mão pesados. Gente, essa foi a nossa atividade de hoje, né? Nós falamos no livro didático sobre o advérbio. E para casa é uma leitura com a interpretação textual. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até amanhã na nossa próxima aula de português.